mestre, amigo de todas as horas. Obrigada pela sua presença neste momento em nossas vidas. Obrigada, Senhor, por nos inspirar ao bem, pelo seu exemplo tão poderoso, tão forte, que reverbera por milênios e milênios, através do amor, através da caridade, através da justiça e da paz. Que os seus ceareiros e ceareiras da espiritualidade, que aqui se colocam, que aqui cuidam do nosso trabalho, possam ser ajudados nesta vibração de luz, que possamos nos conectar com eles na mesma sintonia. Que possamos hoje, ao longo desta tarde, abrir o nosso coração para este manancial de luz. Vamos envolvendo a cada coração aqui presente neste salão, envolvendo também os irmãos e irmãs que assistem essa palestra através da internet, que não puderam estar aqui fisicamente, mas estão conosco de coração, envolvendo também aquelas pessoas mais queridas nesta vibração de amor, que também não puderam estar aqui neste momento. E vamos enviar para a nossa amiga querida Patrícia os fluidos de inspiração e paz para os diálogos dessa tarde. Juntos, numa só voz, oremos a prece que faz de nós irmãos e irmãs, filhos e filhas da mesma divindade criadora. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todos os males. Que assim seja. Então vamos passar para a nossa amiga Patrícia Lins, que falará hoje sobre o tema Filosofia da Compreensão. Boa tarde, amigos. Para mim é sempre uma grande alegria estar de retorno a essa casa, onde tenho vários amigos, graças a Deus. Quero agradecer o convite merecido da casa, em nome de Michele, Iramar, estendendo esse agradecimento aos trabalhadores deste santo lugar, orando e pedindo a Deus que se mantenha por muitos e muitos anos de portas abertas. Agradecer pela presença dos encarnados e desencarnados, tanto presencialmente aqui no GPEC quanto através da internet, e parabenizar mais uma vez a casa pelas iniciativas de instrução e de acolhimento, sempre pautados no ensino do Evangelho de Jesus. Então, que Deus nos inspire para, nesta tarde de hoje, falarmos de um tema tão importante e, ao mesmo tempo, desafiador. Porque a compreensão é quase uma vocação natural, mas que também pode vir a ser desenvolvida. Ela reúne a capacidade de nós nos compadecermos pela situação do outro, que não necessariamente seja a vivida por nós, então pressupõe um exercício de empatia, mas ao mesmo tempo de não conivência, em que eu, para me preservar e para me proteger,
saio das minhas inibições e entro em contato com a outra alma humana, com a sua diversidade de caracteres, de pensamentos, de experiências, de cultura, de concepções de vida. Então, eu não permaneço paralisada numa crisálida, encastelada em volta do meu próprio egoísmo. Mas, ao mesmo tempo, ao estar em contato com o outro, eu tenho o cuidado para não ser apossada por uma angústia de ajudar tão grande a ponto de me desarvorar, de me desestruturar, de me desesperar por estar em contato com o diferente. E isso é uma arte. Conviver é uma arte. E conviver sem compreender é impossível. Assim como é impossível amar sem perdoar. Mas Jesus nos propõe essas saídas da zona de conforto. Ele nos propõe ensaios possíveis, mas que requerem um trabalho. E para que a gente possa começar a desenvolver essas reflexões com respeito à compreensão, eu me recordei de uma parábola que a princípio pode parecer nada a ver, mas que, se a gente pensar direitinho, tem tudo a ver com esse trabalho de compreensão. A parábola dos vinhateiros homicidas. Vixe Maria, pleno sábado à tarde, a menina veio falar de assassinato. Dos lavradores maus ou dos rendeiros infiéis. Ela está nos três principais evangelhos sinóticos. Mateus capítulo 21, versículos 33 a 42, Marcos capítulo 12, versículos 1 a 9 e Lucas capítulo 20, versículos 9 a 16. E diz assim: havia um proprietário que plantou uma vinha, cercou-a com uma sebe, cavou ali um lagar, edificou uma torre e arrendou-a a alguns lavradores e partiu para outro país. Ao se aproximar o tempo dos frutos, este proprietário enviou os seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam, que lhe diziam respeito. Estes, os lavradores, agarrando os servos, feriram um, mataram o outro e a outro ainda apedrejaram. Enviou o proprietário ainda outros servos em maior número e os lavradores o trataram do mesmo modo. Por último, o proprietário lhes enviou o seu filho e pensou: eles terão respeito ao meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho do proprietário, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, matemo-lo e apoderemo-nos de sua herança. E agarrando o filho do proprietário, lançaram-no para fora da vinha e mataram-no. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará? Perguntou Jesus aos circunstantes, aqueles lavradores. E o público lhe respondeu: fará perecer horrivelmente a estes malvados e arrendará a vinha a outros que lhe darão frutos no tempo próprio. Parábola forte, com elementos da agricultura que tinham a ver com a cultura local, com o público para o qual Jesus direcionava essas parábolas. Parábola que bem se vê é metafórica, do contrário, a gente não consegue fazer uma leitura consoante com o discurso e prática da não violência, da magnificência, da bondade, da mansuetude, da compreensão a que Jesus nos convidava. Parábola que parece falar de videira, de vinha, de agricultura, mas que na verdade é um discurso eterno, direcionado para espíritos imortais que vivem sempre e talvez nem necessariamente versados na agricultura. Por isso, a gente pode perceber dentre os elementos da parábola o simbolismo aguçado, de extrema inteligência, trazido por Jesus. A começar da vinha, porque não é a primeira vez que Jesus fala de vinho. Ele já havia abordado na parábola do pão e vinho, em que ele faz uma analogia do pão repartido entre os seus discípulos com o seu corpo.
e o vinho com o seu sangue, o sangue do seu sacrifício. Ele se colocando, ele encarnando a figura do Cordeiro Divino. Ele já havia falado na expressão eu sou a videira, uma das 7 expressões de eu sou que a gente tem no Evangelho. Eu sou o pão da vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira e vós os ramos, eu sou o bom pastor, eu sou a porta. É interessante porque se nós substituirmos cada um desses elementos do eu sou por portador da mensagem, a gente percebe, Jesus sempre se coloca nessas expressões como instrumento fazedor da vontade do Pai. E quando a gente pesquisa a palavra em aramaico, que é a tradução para filho, shimetsu, a gente vê que é justamente esse o significado. Filho no sentido de cumpridor, fazedor da vontade do Pai. Então, o que é a vinha? A vinha é uma plantação de uvas, é uma videira. Por exemplo, em João capítulo 15, versículos 1 a 5, Jesus disse: eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Eu não sei se vocês conhecem as particularidades de uma videira. Eu, ultimamente, estou muito interessada e comecei a conversar com uma pessoa que é da área de agronomia e tenho achado interessantíssimas as analogias com as parábolas agrícolas de Jesus, né? E aí eu fui pesquisar. A videira, ela leva tempo para dar frutos, de 3 a 5 anos. E o interessante, 3 anos que Jesus passa entre nós. A videira tem raízes profundas e tem um caule robusto. A videira a que Jesus se refere, como ele mesmo, é também um sinônimo para esse tronco. Então esse tronco, esse caule, é para onde vai a seiva absorvida pelas raízes e dali ocorre a distribuição para os ramos. Ramos que se renovam, que se multiplicam, onde nascem os cachos das uvas ou dos frutos. Ramos que precisam, vez ou outra, ser podados, como nós no nosso processo de purificação, de evolução espiritual, que precisamos nos submeter à reencarnação, ao cadinho das experiências iluminativas no nosso lar, para que sejamos provados, experimentados nos desafios. Videiras que são longevas, que podem viver centenas de anos, exatamente como a nossa imortalidade, enquanto espírito imortal. Então veja que nós somos ramos pertencentes a essa árvore da vida e todos deveremos dar frutos no tempo certo. Além disso, a gente também se recorda do símbolo da cepa divina. Nos prolegômenos, em O Livro dos Espíritos, os imortais dizem a Kardec: coloca na cabeça do livro a cepa divina que te desenhamos, porque ela é um emblema do trabalho do Criador. Temos nela os princípios materiais que melhor podem representar o corpo e o espírito. O corpo é a cepa, o cacho da uva. O espírito é o sumo, o licor. A alma, ou espírito unido à matéria, é o grão. Como a nos dizer também que o produto, o vinho, por exemplo, produzido a partir da uva, pressupõe um trabalho. Trabalho esse de esforço iluminativo que cada um de nós deveremos empreender. Então vemos que a vinha é um símbolo bastante propício para representar esse palco das experiências humanas na nossa reencarnação, para representar o trabalho que a gente precisa desenvolver. É como se fosse um símbolo dessa criação da qual nós fazemos parte, da qual nós estamos integrados. O proprietário, o senhor da vinha, nos parece uma analogia para Deus, o Criador de tudo quanto existe, a inteligência suprema, fonte primária, causa primária de todas as coisas. A vinha que ele plantou, também as promessas do reino de Deus no coração humano, as revelações divinas que se sucederam com o objetivo de que nós pudéssemos, com o tempo, começar a dar frutos. A sebe
É uma espécie de cerca, normalmente feita de arbustos, que se coloca em volta de grupamentos de videiras com o objetivo de proteger a vinha. A gente pode utilizá-la também como símbolo para nós, um símbolo para o nosso planejamento reencarnatório, para a divisão da nossa vida imortal em pequenos fascículos ou capítulos, nos quais nós temos a oportunidade de incorporar uma personalidade e, a partir disso, ter experiências com o propósito de evoluir. Kardec vai perguntar aos imortais em O Livro dos Espíritos: na erraticidade, o espírito imortal evolui? Sempre evolui. Instrui-se sempre, porém, é imprescindível o retorno à carne, através da reencarnação, para que tenha acesso a experiências iluminativas e faça o trabalho de evolução espiritual. Então essa é a nossa sede, o nosso cercadinho, o nosso pequeno conjunto de oportunidades de serviço na nossa atual existência. Ou ainda a orientação e proteção espiritual, porque se a sede é esse cercadinho que nos protege, ela também pode ser uma analogia para o nosso mentor, que nos cerca, nos orienta, nos instrui, nos intui com bons pensamentos. Por vezes, oferece-nos certos limites, embora tenhamos o livre-arbítrio para errarmos do jeito que quisermos. O lagar, na videira, é uma espécie de construção utilizada para espremer ou pisar a uva com o objetivo de tornar disso o seu suco e mais tarde também produzir o vinho. Parece uma excelente analogia para as nossas provas e expiações, para os adoecimentos, para as privações em que os nossos sentimentos são pisados, para as inibições que a gente tem, para os parentes difíceis com os quais nós somos constrangidos a conviver e que a gente, por vezes, sente que deve ajudar do melhor modo, mas também sem se ferir, mas ao mesmo tempo protegendo a nós mesmos e compreendendo ao outro num exercício difícil, porque a vontade real é de largar tudo às vezes. O largar como as traições, as ingratidões, as desilusões, as decepções que por vezes nos fazem sangrar, como as uvas sangram a serem pisoteadas, espremidas dentro do lagar real. Ou seja, são os meios ofertados pelo Senhor da vinha, pelo proprietário, para a nossa purificação espiritual. A torre é uma torre mesmo, é uma pequena, média ou grande estrutura feita para monitorar, avisar, guiar, ver e cuidar. Isso é a época de Jesus. Esse meu amigo me contou que hoje nas grandes plantações, especialmente videiras, com o uso da tecnologia no campo, tem drones que fazem isso para proprietários que têm uma maior condição, um maior porte, que fazem a supervisão e tiram fotos aéreas das plantações, e com isso é possível predizer pragas, roubos, dentre outros elementos indesejáveis no meio da vinha. Mas na época de Jesus era muito mais comum a torre, um lugar alto em que eu tinha a visão daquela plantação a perder de vista. Veja se a torre também não é uma excelente analogia para a nossa consciência. Desde que nos tornamos espíritas, de vez em quando a gente brinca com isso, nunca mais tive condição de errar em paz, porque a consciência parece que está mais afinada com o diapasão da lei de amor e sinaliza de uma forma mais ferrenha qualquer pequeno deslize, pensamento injurioso que eu venha a ter. A torre também como as boas intuições, os bons conselhos, nem sempre dos nossos mentores espirituais que a gente recebe em desdobramento, ou durante o nosso dia a dia que a gente ouve aquela voz da consciência falando para nós. Às vezes são os sireneus do caminho, as pessoas que convivem conosco, que querem verdadeiramente o nosso bem, que nos amam de verdade,
e cansam de dar aqueles conselhos. Patrícia, não faça isso. Oh, minha filha, de novo, repetindo esse mesmo padrão. Você já sabe o que vai lhe suceder. A vida é minha. Eu sou jovem, quero ter a liberdade para errar, para fazer o que bem quiser da minha vida e o que bem entender. E quantas vezes, enquanto pais, mães, cuidadores, tios, madrinhas, a gente tenta fazer esses bons conselhos, que eu estou dando o exemplo do jovem, mas porque é uma coisa mais caricata, mas que é extensível para os jovens de todas as idades, porque erramos indistintamente da nossa faixa etária. E esses bons conselhos também são essa torre, a visão de quem está de fora, por vezes vendo o problema se desenhar com aquela visão além do alcance, a perder de vista, e nos dá esse feedback. Ou a consciência, onde estão inscritas as leis de Deus, e que a gente consegue, se der ouvidos à vigilância, à prudência, à temperança, evitar percalços. Percalços que por vezes são inevitáveis, mas a consciência está ali, falta de aviso não foi. Então, é interessante como a gente vai identificando na parábola esses elementos. E aí a gente chega nos servos. Os servos, para o resto da vinha, são contratados, são administradores do senhor da vinha, as pessoas de confiança, os membros societários. Como o senhor da vinha precisou se afastar, foi para longe viajar, talvez até para cuidar de outros negócios, deixa ali os seus substitutos. Por quê? Porque aquela vinha é arrendada, alugada para os lavradores, que são os agricultores em si, aqueles que vão utilizar a terra para poder ter a sua produção e que no final da produção terão que pagar por esse arrendamento com parte da sua produção. Então a gente poderia fazer uma analogia que os servos são as figuras dos apóstolos, dos missionários, dos emissários divinos, dos profetas que vieram antes do Filho para exortar a humanidade que voltasse os seus olhos para o exercício da lei de amor. Veja que a bondade, ou melhor, a magnificência, no sentido de que o Senhor das terras não poupa recursos para fazer a sua vinha produzir, ela é incessante. Depois de enviar os primeiros servos, envia outros em maior quantidade, que são trucidados mais uma vez, e manda o seu próprio filho. Ou seja, deixa o vinho bom para o final da festa, pensando, não, ao meu filho, eles vão respeitar. Justamente a figura do Messias, o aguardado, aquele que foi predito, previsto, profetizado pelos profetas do Antigo Testamento e que não é reconhecido como filho unigênito de Deus, como filho do homem, a expressão filho do homem aludindo ao modelo perfeito de humanidade, ou seja, tendo passado por todos os processos humanos, simbolizava nele, em Jesus, tudo de melhor que um dia nós haveremos de desenvolver. Os lavradores, esses trabalhadores da vinha, os arrendatários, que tomam emprestado a vinha para produzir e que bem se vê até esse momento. Se nós não somos o proprietário da vinha, os lavradores, nem os servos, a gente deve se encaixar na figura dos lavradores. Foi o que sobrou para nós. Que muitas vezes tomamos emprestado um corpo, assim como os lavradores tomam emprestado um pedaço de terra. Tomamos emprestado uma oportunidade para poder colocar a nossa inteligência a favor do nosso próprio benefício. Essa seria a proposta. Mas quantas vezes a gente usa a nossa inteligência em prejuízo próprio, achando por ambição desmedida, por presunção de que estamos fazendo o melhor para nós ou para o outro,
ou só para nós mesmos, porque o outro não importa tanto. E precisamos retornar. Basta às vezes para poder, com o tempo, ir apurando essa percepção e prestando as contas que nos foram pedidas. E talvez uma das questões, pelo menos a mim ocorreu, não sei se a vocês também, que nos deixam mais implicados é: qual a necessidade do recurso extremo do crime de homicídio para esses vinhateiros assassinarem os servos? Não cabia uma conversa, nesses tempos de hoje, em que tem tantas ferramentas de manipulação psicológica, aliás, fazer alguma trama bem urdida, uma enganação em tempos que a gente tem tanto golpe, né, envolvendo inclusive o Pix, precisava matar. Ou seja, a coisa feita com tom bárbaro, requintes de violência. Qual a motivação para isso? Para não ter que prestar contas? Por ambição? Para ganhar tempo até que o senhor da vinha viesse ele mesmo? Por perversidade, ignorância do bem? Por inveja, por incompreensão do papel dos servos, do papel dos filhos? Por egoísmo? Por orgulho, por presunção? O que nos parece é que a parábola, justamente para chamar a atenção, para promover esse impacto, coloca o pior que pode acontecer. O crime mais bárbaro, a que nenhum de nós nunca deveríamos nos permitir, como o máximo símbolo das infrações que por vezes cometemos em relação à lei de Deus. A começar de uma pequena injúria que a gente por vezes comete em pensamento em relação ao nosso irmão. A começar por um ato de intolerância, em que por vezes eu julgo a opção religiosa de alguém, a orientação sexual de outro, o fato de conduzir a sua vida de um modo A ou B. E isso vai tomando proporções de julgamento que acabam com os recursos que dispomos para essa existência para evoluir em inquietações que não nos levam a lugar algum, que não nos agregam à nossa vida, muito menos à vida do outro. E mais que isso, a parábola reforça aquilo que os profetas do Antigo Testamento já haviam avisado que iria acontecer: a ruína de Jerusalém, o assassinato do próprio Messias, que não seria reconhecido. Aliás, tem uma paráfrase, que é uma espécie de discurso recontado de uma forma poética, feito por Emmanuel, que está na obra Paulo e Estevão, pela psicografia de Chico Xavier, muito bela. Fala exatamente sobre a profecia de Isaías sobre o Salvador, o filho que foi morto. Levantar-se-á como um arbusto verde, vivendo na ingratidão de um solo árido, onde não haverá graça nem beleza. Carregado de opróbrios e desprezado dos homens, todos lhe voltarão o rosto. Coberto de ignomínias, ele não merecerá consideração. É que ele carregará o fardo pesado das nossas culpas e dos nossos sofrimentos, tomando sobre si todas as nossas dores. Presumireis na sua figura um homem vergando ao peso da cólera de Deus, mas serão os nossos pecados que os cobrirão de chagas sanguinolentas, e as suas feridas hão de ser a nossa redenção. Somos um imenso rebanho desgarrado, mas para nos reunir no caminho de Deus, será Ele a sofrer o peso das nossas iniquidades. Humilhado e ferido, não soltará o mais leve queixume, deixará-se conduzir como um cordeiro ao sacrifício. O seu túmulo passará como de um malvado, a sua morte como de um ímpio, mas desde o momento em que ele oferecer a sua vida, verá nascer uma posteridade
e os interesses de Deus hão de prosperar nas suas mãos. Emocionante. Exatamente o que aconteceu com Jesus. Olhando de fora, parecia um derrotado. Deve ter feito algo muito ruim, ser uma pessoa muito péssima, para Deus tê-lo castigado daquele modo. Mas, na verdade, sofreu as injunções, as perseguições, as crueldades de nossas incompreensões. Percebem agora a importância da compreensão para a evolução espiritual? Fundamental. Tudo começa na compreensão. Se a gente um dia anseia amar como Jesus amou, como Ele mesmo nos pediu, amai-vos como eu vos amei, sem começar compreendendo, não tem condição. Porque em Jesus tudo era compreensão. Compreensão em relação à ignorância, compreensão em relação à vaidade, em relação aos gestos exteriores dos fariseus e dos sacerdotes, mas compreensão também do seu brilhantismo, do seu preparo intelectual, compreensão muitas vezes da fidelidade que eles tinham em relação a Deus, mas que não tinham em relação à figura daquele Messias dócil, amável, misericordioso, piedoso e simples. Para eles, insuportavelmente simples, que misturava-se com os outros, com pessoas consideradas de má vida, com os pobres, com os leprosos, com os pescadores, os agricultores, e que não passava muito do seu tempo naquelas discussões de vaidade intelectual, proferindo discursos empolados. Pelo contrário, dedicava-se a formular parábolas simples, com elementos vividos no cotidiano, para se fazer entendido. Gostava de pessoas, e quanto mais diferentes elas fossem, melhor ainda. E hoje, olha a diferença. Nós vivendo nas nossas bolhas sociais, por vezes selecionando conteúdos de pessoas que pensam igualzinho a como a gente pensa, por afinidade, justamente para que a gente se frustre cada vez menos, para que a gente precise tolerar cada vez menos o contraditório. Por vezes eu me questiono em relação a isso. Olha, eu acho que eu estou seguindo nas redes sociais muitas pessoas que pensam muito igualzinho a mim. Eu vou colocar aqui algumas pessoas que pensam bem diferente, para que essas críticas também possam ser incorporadas e façam parte do meu dia a dia, porque isso é bom. Mas, se for pela tendência natural, a gente tende a fugir disso. A nossa vida hoje é resumida em podcasts. Meu avô sentava de noite, ligava o rádio e ouvia aquela programação inteira, esportes, política, economia, até chegar na novelinha que ele gostava de escutar no final de tudo. Hoje não dá para pular para a novelinha. Quer dizer, naquela época não dava para pular para a novelinha, hoje dá. Então, veja como isso é importante, para que a gente, guardado o abismo que nos separa do Cristo, já que Ele é modelo, possamos nos comparar e nos perguntar: a meta de compreensão é a dele. Vamos dar uma olhada aqui para ver como é que está a discrepância em relação à meta. Já dá para compreender, nem que seja um grupo seleto de pessoas, dessa forma? Ou a tendência é que eu tenho conseguido desenvolver essa compreensão? Ou eu continuo armada, sabe? Naquela posição do boxe, né? Pronta para dar o primeiro golpe, com os ouvidos expectantes, para na primeira ofensa dar aquela resposta. Isso é quando a gente é criança,
que a gente fica, né, brigando, combinando uns com os outros para ver quem dá a resposta atrevida mais rápido. Agora a gente já cresceu. A maturidade nos leva a essa compreensão, a não querer passar recibo para tudo, mas preciso fazer o contraponto. Isso não significa, por exemplo, num caso de injúria, não acionar a legislação humana. Devo? É lógico que devo. Alguns tipificados, inclusive, como crimes, devo acionar. Porém, a reflexão da compreensão é, no fundo, entender. Porque por trás dessa legislação há uma tentativa de equiparação e também de educação, para que aquele que comete a infração repense o seu ato. É o último recurso. Então a compreensão também está no silêncio da boca acostumada a escarnecer, mas isso não é apologia para que eu permaneça dentro de relacionamentos que me autodestruam, que me tornem, que me desprezem, a ponto de um dia eu começar a questionar realmente o meu valor, porque o outro fala tantos impropérios em relação a mim, daqui a pouco eu estou achando que eu sou essa coisa ruim mesmo que ele diz. Então, compreensão com razão é o que a gente está propondo aqui. Só que, como na parábola, em que Jesus pergunta: que vós imaginais que o Senhor da vinha fará aos vinhateiros homicidas quando ele chegar e ver essa carnificina? E aí os que estavam ouvindo disseram: se vingará, castigará, fará perecer um por um, e depois entregará a vinha a outros lavradores, que estes sim possam fazer frutificar a videira, a fim de que ela possa ter o seu resultado esperado. Só que não é o Senhor que nos castiga, partindo da parábola para a compreensão do nosso caso. Somos nós que padecemos de infelicidade e sofrimento por conta das nossas más escolhas. E oportunidades o Senhor dará, porque os vinhateiros homicidas de ontem são os trabalhadores da última hora de hoje. Se a gente observar esses chamados em que o Senhor envia os primeiros servos, depois os segundos servos, como esses processos da humanidade, a gente vai perceber que nisso também está incutido o nosso processo reencarnatório. E aí está nas nossas mãos. Se antes não aproveitamos, se agora queremos, tendo colhido o que semeamos, semear novas sementes, diferentes daquelas. Porque se a gente semear incompreensão, a colheita vem amarga. Ingratidão, infelicidade, solidão, intolerância. Mas se semearmos compreensão, a colheita é outra. Colaboração, entendimento e algo que ainda não vende no mercado, nem na Shopee, nem na Shein. Paz interior. Sentimento de dever cumprido. Por isso, na obra que nos serve de tema, Episódios Diários, Joana, pela psicografia de Givaldo, no capítulo 26, Filosofia da Compreensão, vai dizer o seguinte: no transcurso de um dia, não faltam motivos para revides, agressões e quedas morais. Pode anotar. É a pessoa que está na nossa frente no carro, quer virar à direita e não deu seta. É o apressado que está atrás da gente e pisa no nosso pé para poder andar mais rápido na nossa frente. É a pessoa que está na nossa frente, às vezes com dificuldade de locomoção, outras vezes distraído, que está naquele passo vagaroso e a gente com pressa. É o telemarketing que a gente precisa ligar para poder reclamar uma conta e que não consegue compreender o que a gente está dizendo.
E a gente também já fica inquieto do lado de cá. É o filho, a filha que desobedece pela 15ª vez. E aí a gente já perdeu a paciência. Não faltam motivos. Aí ela continua. Uma pessoa desatenta choca-se contigo e não se desculpa. Outra, irreverente, te afronta e segue sorrindo. Outro te acusa levianamente. Tens vontade de reagir. Sou humano, dizes. Acontece que semelhantes reações não resolvem o problema. Deves te nivelar as pessoas pelo que elas têm de melhor e não por sua mesquinhez. Eu não sei se vocês conhecem a obra Jesus no Lar, pelo Espírito Neio Lúcio. É assim de histórias, com Pedro principalmente, protagonizando esse tipo de pergunta. Mestre, o que eu faço quando alguém me calunia? Mas mestre, e se a pessoa fizer isso por 2 ou 3 vezes? E se ela invadir a minha casa e roubar tudo que eu tenho? E se? E ele coloca uma série de motivos para reagir. E Jesus, entendendo essa indignação, muitas vezes justa, porque nós somos humanos, como Pedro, como os discípulos, mas ele percebe que no fundo, ali tem uma necessidade de aprender uma lição que demora tempo, paciência. A lição da paciência vem justamente através desses convites da vida para a gente respirar pela 10ª vez. Aquela água da paciência, né? Na história de Chico, que a gente coloca na boca para poder não falar aquela verdade que passa pela cabeça e ficou só na cabeça, não saiu pela boca. Então a ideia não é problematizar ou duvidar ou negar que a reação é justa, compatível com o nosso patamar evolutivo. Ainda citando a obra Paulo Estevão, Estevão tinha 25 anos, se eu não estou enganada, quando ele foi ao Sinédrio para ser interpelado por Paulo de Tarso e, na época, Saulo esbofeteou na face, na frente de todo mundo, com a aprovação do sumo sacerdote, todo mundo olhando. Ora, um rapaz de 20 e poucos anos não sente raiva? Não se indigna? Não se sente ultrajado, ferido na sua dignidade por ser esbofeteado depois de ter passado semanas na prisão, com as vestes desalinhadas, tendo sido açoitado? É lógico que sente. Ele está na carne. Não obstante a envergadura moral de Estevão, primeiro mártir do cristianismo primitivo. Mas o que o discerne de nós? A sua reação. Diz Emmanuel que ele chora, aquele choro sentido, aquele choro com uma mistura de pesar pela situação deprimente, um choro de vergonha, vergonha da sua exposição, mas vergonha sobretudo do papelão que Saulo estava fazendo naquele momento. E não revida. Mas ele é humano? Sim, é. Mas aquele momento já tinha maturidade para poder experimentar esse tipo de reação. Ah, mas eu não sou Estevão. Concordo. Até gostaria, mas infelizmente ainda falta um pouquinho. Mas para que um dia nós alcancemos essa serenidade, o que a gente acha que a gente tem que fazer? As pequenas renúncias. Ninguém se torna Estevão de um dia para a noite. São os pequenos sacrifícios, são as pequenas renúncias que nos fazem, mirados nos bons exemplos,
Porque Estevão tinha por bons exemplos os profetas do Antigo Testamento. Jeremias, Isaías, Joel, Abraão, era neles que Estevão se mirava. E hoje, em quem nós nos miramos? Os influenciadores digitais? Complicado. Então é isso que Joana está dizendo. Ela não está questionando a nossa humanidade. Não é para que a gente possa se sublimar. Diz que é se sublimar, mas na verdade é uma castração. Fingindo que sou santa. Não sou. Posso ser santa daqui até a porta. Passou a porta, acabou a santidade. Mas é o esforço. É a isso que ela está nos convidando. Então, buscar a justiça sim, sempre que é aplicável, mas não nutrir vingança. Compreensão também é respeito em relação ao tempo do outro. Não é conivir com o erro, mas é entender que esse processo é diferente para cada um de nós. Proteger-se, mas sem se evadir das experiências, para que a gente possa prestar o auxílio possível, através dessa solidariedade e dessa tolerância do jeitinho que dá. Veja como isso é subjetivo, porque tudo que eu estou dizendo aqui, a gente precisa levar em consideração as nossas resistências individuais. Para mim, eu posso ir até a página 2, como diz uma amiga minha. Para vocês, vocês já podem ir até a página 100. Depende. Quem é que sabe? Nós. Mas o compromisso é, não vou me enganar. Porque às vezes a gente subestima as nossas próprias capacidades. Não, nem consigo. Não sei lidar com esse tipo de situação. E por trás disso, na verdade, não quero lidar com esse tipo de situação, embora eu reconheça que com muito esforço eu consigo, porque é chato. Então é essa reflexão que a gente tem que fazer. Veja que é uma reflexão de nós para conosco, na sinceridade do nosso coração. E só cada um de nós é que vamos saber. Mas uma coisa eu digo, saber mesmo, só testando. Porque às vezes eu faço uma ideia, né? Que nesses dias na academia, eu estou tentando correr mais rápido, aí eu estava correndo na velocidade 6, que nem é correndo, né? É um andar ligeiro. Aí eu falei, eu acho que eu ainda não consigo colocar o 7. Aí testei, com o dedo no botão de pare, né? Porque se não desse, se só fosse 5 segundos, na velocidade 7 já acionava. Consegui. E fui 15 segundos, 30 segundos, 1 minuto, olha que legal. Será que eu consigo 8? Fui lá, né? Já com o dedo quase apertando o pare, consegui também. Então veja, na concepção não dava, na ideia, mas na prática deu certo. Também só naquele dia, né? Mas tudo bem. Mas o que eu quero dizer é isso. Isso também vale para os nossos desafios existenciais. Por vezes a gente se mede pelo nosso passado, mas nós não somos mais os erros do passado. Nós já estamos fortalecidos com base nas experiências que tivemos. Então precisamos também patrocinar o nosso processo evolutivo. E isso significa abraçar com gosto as experiências para fazer o melhor que a gente puder. Dosar as nossas expectativas, idealizações, porque às vezes nós somos assim, né? Tem aqueles autoexigentes e tem aqueles pouco exigentes para consigo e o outro tem que ser Jesus encarnado. Aí também não dá. Se eu ainda não consigo realizar esse tipo de experiência, por que eu vou desejar que o meu companheiro, minha companheira, com quem eu convivo todos os dias, que também tem as suas dificuldades, já tem que fazer? Ah, não, mas se essa pessoa me ama, ela tem que aprender a me respeitar. E a gente já está respeitando? Porque isso tem a ver, tudo que a gente está falando, com desenvolver a capacidade de amar e de compreender. E aí Joana continua dizendo, ninguém passa na terra sem provar a taça da incompreensão. Cada qual julga os outros pelos próprios critérios, segundo a sua forma de ser. Isso é natural. Não é necessário
que se te despersonalizes, evitando apresentar-te conforme és. Faz-se mister que te superes, vencendo a parte negativa do teu caráter, aquela que censuras nos outros. Lapidando as tuas arestas, te tornarás melhor e mais feliz. Porque tem isso, especialmente jovens, constituindo sua personalidade através desse mecanismo de identificação, é natural a despersonalização, adotar comportamentos mesmistas, mas isso ultimamente tenho visto também em pessoas adultas e bastante experientes já. Aquela ideia da gente se descaracterizar para combinar com o contexto, com a moda, com aquilo que está sendo popular, seja para buscar reconhecimento, identificação, pertencimento, enfim. Não é necessário, é o que Joana nos diz. Apresenta-te tal qual é. Ah, Patrícia, mas eu não sou assim. Compreensivo, calminho, tranquilo, eu sou intempestivo, sou impulsivo, falo tudo na cara, sou sincerão. Aí eu vou ser falciane, chegar, oh, tadinho, né? Eu entendo, não entendo. Mas é um esforço para começar a perceber aquelas dificuldades, aquelas imperfeições, porque o exercício da compreensão é nosso, mas é do outro também. Isso deve nos ajudar de alguma forma. É como se fosse uma cooperação conjunta, em que a gente cede um pouquinho e o outro também cede para nós. Mas não faça esperando retribuição. Quando a gente fala que a gente cede um pouquinho e o outro cede para nós, eu não estou falando exatamente das relações de tomar lá da cá. Eu estou dizendo que a vida nos trata da forma como nós tratamos a vida. Às vezes o benefício feito por nós em relação a um filho não será, nesta vida, reconhecido por ele. E isso pode ser bastante insuportável para alguns de nós. Então não vou fazer mais, né? Tá vendo? Não vale a pena ser bom. Isso era só para Jesus. Eu não sou Jesus. Quantas vezes a gente ouve isso? Mas a função não é essa. O benefício encerrou-se em si só. O fato de fazer o bem é uma oportunidade de crescimento, em que nós nos colocamos como instrumento para a bondade divina operar na vida daquela criatura. Essa concepção muda tudo. Reconheço que não é uma concepção fácil. E a mesma raiva que vocês passam, eu também passo. Somos humanos, mas é um exercício. E aí Joana termina dizendo: segue em paz durante o teu dia e arrima-te na filosofia da compreensão. É interessante o termo filosofia que ela usa para essa expressão, no sentido de que a compreensão é algo em relação a que eu desenvolvo um amor para saber compreender cada vez mais. Ou seja, é um mundo, é quase como uma graduação específica, em que eu levasse vários anos passando por uma série de disciplinas, fazendo várias atividades para desenvolver cada vez mais essa capacidade de compreender melhor. Ajudando os exigentes, aqueles que gostam de aclarar tudo, os perturbadores insolentes do caminho, sem reagires contra eles, estarás compreendendo. E assim será melhor para ti e também para todos. O que seria de nós se não fosse a compreensão de Jesus? O que seria de nós se naquele momento, antes até da crucificação, em que ele foi perseguido, ridicularizado, flagiciado, ele virasse e dissesse: sabe de uma coisa? Cansei. Vocês não valem a pena o meu esforço e dedicação. Desculpa, Pai, mas eu fiz o que eu pude até aqui. Estou voltando para casa. Seria nós, não Jesus. Bem se vê, né? Mas só para nos dar essa ideia de que a compreensão de Jesus é tamanha
que quando no horto, em que ele se reúne com Pedro, João e Tiago, ele, por presciência, sabia da aproximação de Judas e que Judas viria cumprimentá-lo, beijá-lo na face, para indicá-lo aos soldados romanos que o levariam preso. E, por isso, Jesus se reúne com os discípulos para orar e aguardar, e vigiar. E tem um determinado momento em que ele diz: é chegada a hora, e poucos instantes depois, Judas se aproxima. A compreensão de Jesus é tamanha que ele se refere a Judas por amigo. Amigo, a que vieste? Aí a gente lê o texto e pensa, tá de brincadeira, né? Jesus sabia o que ia acontecer, corrigindo. Ele sabia aquilo que tinha a maior probabilidade de acontecer. Mas pela sua compreensão, ele aguarda até o último instante, quando Judas poderia ter repensado e desfeito tudo, e não tê-lo beijado na face, e não tê-lo entregue aos soldados romanos. Compreender é isso. Um exercício não só de entrega nas situações, mas de, sobretudo, presumir o melhor, esperançar até o último instante, até o último momento. Por isso que Jesus não fez o que eu acabei de dizer. Sabe de uma coisa? Eu vou voltar para casa. Valia o esforço. Ele reconhece que nós valemos a pena. Somos as ovelhas do seu rebanho que ele ama, a despeito das nossas faltas, porque sabe que um dia compreenderemos como ele nos compreende. Que Jesus nos abençoe e muita paz a todos. Agradecemos imensamente a nossa irmã Patrícia Lins, que os benfeitores espirituais a envolvam amorosamente em fluidos de amor, de luz e gratidão. Vamos então fechar os nossos olhos, pés bem plantados no chão, coluna ereta, elevando os sentimentos, os pensamentos. Vamos convidar os nossos irmãos passistas para que se coloquem junto à equipe espiritual deste trabalho. Vamos amorosamente envolver aos nossos irmãos internautas que estão no aconchego do lar, nos acompanhando, que os benfeitores espirituais possam também chegar até eles. Deus de bondade, Deus de misericórdia, nós te agradecemos pela oportunidade edificante. Agradecemos pelas palavras benditas que balsamizam os nossos corações, que nos reenergizam e nos impulsionam a seguir. Pai amantíssimo, agradecemos por esta casa que nos acolhe. Agradecemos pelos trabalhadores que amorosamente se disponibilizam ao trabalho edificante. Agradecemos, Pai de bondade, por todas as oportunidades que nos são dadas para que possamos trilhar o caminho evolutivo, o caminho do progresso. Pai amoroso, que nós possamos sair daqui melhores do que quando entramos. Nos fortalece na tua fé, no teu amor. Auxilia-nos em nossas dificuldades, nas tarefas que nos exigem mais dedicação. Sede sempre conosco, ó Pai, amparando-nos, guiando-nos, dando-nos o pão para alimentar o nosso espírito.
que possamos beber da fonte e que possamos, bondoso Deus, nos reconectar contigo. Agradecemos aos irmãos passistas, pedimos que retornem aos seus lugares, para que possamos juntos fazer a prece que Jesus nos ensinou. Sentindo cada palavra, percebendo cada dedicação amorosa que nos foi dada neste louvor. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa palavra, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Porque teu é o poder, o reino, a glória para todos sempre e sempre. Que assim seja, viva Jesus.